Minha convidada de hoje construiu uma carreira sólida no mundo corporativo, com passagens duradouras pelo marketing de empresas como a Volkswagen. Apesar de ter conquistado sucesso, ela não estava satisfeita com a desigualdade de gênero que via nas empresas. Então, ela teve a ideia de empreender, mas as 2 primeiras tentativas não deram certo. Foi só na terceira que ela criou a Rede Mulher Empreendedora, da qual é CEO até hoje. Isso já fazem 15 anos. E ela também é CEO do Instituto Rede Mulher e apresentadora de 2 podcasts. Eu sou Isabela Lessa, apresentadora do programa A Ideia, em que eu converso com pessoas de diferentes áreas sobre suas trajetórias e seus negócios. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Ana Fontes. Seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui, muito obrigada. A gente que agradece. Ana, eu quero voltar alguns passos atrás dessa introdução da Ana, que veio antes de tudo isso. Como que você cresceu? Onde você cresceu? Quais eram os seus sonhos antes de se tornar gente grande? Nossa, que bacana a gente voltar para essa fase da vida, né? Eu nasci no sertão de Alagoas, numa cidade que se chama Igreja Nova. Eu sou uma de 10 filhos que meus pais tiveram, seu Josina e Dona Maria. Eu fiquei lá, eu tinha até 4 anos de idade, quando eles migraram aqui para São Paulo em 1970, e 2 irmãos faleceram ainda pequenos lá mesmo em Alagoas, de coisas que na época, infelizmente, tinham cura, mas não tinha acesso, né? E nós viemos em 8 para São Paulo, eles escolheram Diadema, porque meu pai tinha uma irmã dele que morava lá, e aí eu cresci em Diadema. Então, dos 4 anos para frente, até os 26 anos, eu morei lá, quando eu casei. E Diadema, na época, era considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. Infelizmente, até hoje, ainda tem a imagem da cidade mais violenta, mas não é mais, felizmente. E, assim, passei minha infância toda lá, estudei em escola pública, tinha muita, muita vontade de trabalhar numa grande empresa, porque esse era o sonho da minha geração, né? Trabalhar numa grande empresa, se aposentar nessa grande empresa, construir uma carreira e ter uma vida ali com o mínimo de solavancos, né? Quase igual às aspirações da geração Z de hoje. Nenhuma, né? Imagina pensar em se aposentar numa grande empresa. Para nós, isso era o sonho da minha geração. Era um sonho desde criança? Desde criança, era um sonho desde criança. E você tinha inspirações já nesse sentido? Eu tinha vizinhos, amigas dos meus pais, cujos filhos estavam trabalhando em grande empresa, mas eu, como criança, eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria ser apresentadora do Jornal Nacional. Além do sonho da empresa, o sonho da empresa era muito pé no chão, né? Aquela coisa mais, né? Todo mundo pensa em ter uma grande empresa como sobrenome. Mas eu olhava a TV e eu gostava muito daquela coisa da apresentação, do jornal. Eu lia muito. Eu era uma menina que vivia enfurnada nos livros depois que eu aprendi a ler livros bons. No começo eu lia fotonovela, que a geração Z não deve nem saber o que é. Explica para a geração Z que está nos ouvindo, nos assistindo. Olha, a fotonovela era uma revista que contava uma historinha, mas não era como em quadrinhos, eram fotos mesmo, por isso que chamava fotonovela. E os personagens tinham aqueles balãozinhos falando lá a história, e eu adorava a fotonovela. Depois eu evoluí das fotonovelas e eu comecei a ler uns livros que chamava Bárbara, Sabrina e Bianca. Geração Z não faz a mínima ideia do que seja isso. Eram uns livros que tinham histórias de romance, eram sempre as mesmas histórias com nomes e personagens diferentes. Mas o que foi bom da fotonovela e desses livros é que eles me incentivaram a ler. Aí depois, aí sim, eu fui buscar Clube do Livro, fui buscar aprender a ler outros tipos de livros, gostava muito, gosto até hoje de histórias de crime, detetives, lia vários, então abriu as portas, era meio estranho, mas abriu as portas. Tudo que a gente consome acaba servindo de uma forma ou outra, né? De referência, de porta de entrada para outras coisas. Mas quando é que foi que você decidiu, então, que ia seguir esse caminho de trabalhar em uma grande empresa e não fazer jornalismo e se tornar apresentadora do Jornal Nacional? A necessidade fez, assim, eu pensar no que era mais prático, né? Nós éramos em 8, meu pai e minha mãe 10. Minha mãe ainda trouxe um irmão dela mais novo também para morar junto com a gente. Nós éramos em 11.
numa família para comer em 11 pessoas. Então, tudo era muito difícil, né? Então, todo mundo teve que trabalhar desde muito cedo. Trabalhos informais. Eu sou registrada com carteira de trabalho desde os 14 anos de idade. Porque naquela época, com 14 anos, era permitido. Hoje não é permitido mais, ainda bem, está corretíssimo. Mas eu era registrada e eu, antes de ser registrada, eu trabalhei no chão de fábrica, trabalhei ajudando as vizinhas, tipo, ir na venda comprar alguma coisa, limpar uma casa, ajudando, olhando, cuidando de crianças das vizinhas, nós fazíamos isso. E por que a gente fazia? Porque alimentar 11 pessoas e pagar conta de 11 pessoas era muito difícil. Então, todo mundo tinha que contribuir. E aí, o sonho de entrar no Jornal Nacional ficou para o lado. Eu falei, não, eu preciso, de fato, ter o sonho ou olhar para esse sonho mais pé no chão, que é trabalhar numa grande empresa, ter um bom emprego. Porque a visão nossa, na época, de sucesso para a família eram os filhos, né? Os pais normalmente vinham de uma situação bem difícil, aí os filhos estudavam, que era o meu caso e dos meus irmãos, e aí estudavam e depois conseguiam bons empregos, porque eram os bons empregos que iam garantir a nossa sobrevivência e a nossa vida. Então, a partir daí, eu comecei a olhar para bom emprego, mas eu não consegui o bom emprego no começo. Eu trabalhei chão de fábrica, lá em Diadema, numa fábrica que tinha brinquedos infláveis. Depois trabalhei numa empresa de aço, né, de conexões de aço. Aí eu trabalhei como auxiliar, né, de vendas, fazia documento, papel, arquivo. E aí só depois que eu entrei na faculdade que eu fui buscar a comunicação. Aí eu prestei para publicidade e passei em publicidade na época. Tinha alguma referência para você na publicidade? Você decidiu ali num ímpeto ou já era alguma área com a qual você tinha afinidade? Eu gosto muito de comunicação. Publicidade não deixa de ser também uma área de comunicação, né? Comunicação, jornalismo, publicidade. Eu até pensei em fazer secretariado executivo bilíngue, que era muito chique na época também. Era uma coisa que chamava especialmente pessoas mais simples, né? Que vinham de situação de mais pobreza, olhavam para essas carreiras assim com um pouco mais, ai, que legal, vou fazer essa carreira. Mas aí depois eu refleti, eu falei, não, eu não queria fazer secretariado, eu queria fazer alguma coisa que trabalhasse a questão da comunicação. E como o jornalismo era mais difícil para mim, porque não tinham tantas possibilidades que fossem mais perto, porque tinha que ver isso também, né? Ônibus, tudo, o valor da mensalidade, aí eu acabei optando por publicidade. Então, não foi assim uma escolha, ai, que legal, que maravilhoso, vou fazer publicidade. Foi uma escolha, olha, eu preciso trabalhar, preciso continuar pagando as contas, preciso dos boletos, então, preciso trabalhar numa grande empresa, vou fazer publicidade. Foi esse o caminho. E tem uma coisa que você trouxe aqui, que é a necessidade se sobrepondo ao sonho. Uhum. É um privilégio de muita gente poder escolher entre várias carreiras, poder ter esse tempo para sonhar. Mas você continuou sonhando. Como é que você não deixou essa dureza da realidade, digamos assim, atropelar os seus sonhos, atropelar suas ambições? Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de ver outras pessoas, de ver outras coisas, de conversar com todo mundo. Eu sempre gostei muito de interagir com outras pessoas. E, às vezes, pessoas mais velhas. Então, eu conversava, perguntava sobre carreira, perguntava sobre o que estava acontecendo, perguntava sobre o mundo, adorava ler notícia. E aí eu pensava assim, bom, eu posso não ter esse sonho aqui agora, mas ele pode, em algum momento da vida, ele voltar. Isso, fazer uma faculdade ou ir por um caminho não é um caminho definitivo. Eu não sei de onde eu tirava isso, mas eu pensava comigo, não é definitivo. Eu posso, no meio do caminho, mudar, eu posso buscar outras possibilidades. E aí eu fui com essa visão. Isso é necessário para eu fazer agora, mas isso não é definitivo na minha vida. Então, eu não deixei o sonho de lado, eu trouxe ele junto comigo e fui pensando em formas de transformar esse sonho em realidade. Eu amo a publicidade, acho muito bacana, assim como eu amo o jornalismo. Depois, acho que nem sei quantos anos depois, eu fui fazer jornalismo. Porque era uma coisa que eu queria fazer. Que estava ali. Estava ali, eu queria fazer. Eu fiz depois, né? Eu fiz publicidade na Anhembi Morumbi.
que existe. E hoje eu sou do conselho da Embi Morumbi. Olha que coisa bacana. E depois eu fiz jornalismo na Metodista. Não tirei meu diploma até hoje, porque eu deixei 2 adaptações para fazer. Fiquei com preguiça, não deveria. Mas eu fiz jornalismo lá na Metodista, adorei, porque era uma coisa aquela de sonho de criança, né? E eu trabalho com comunicação até hoje, né? Sim. E durante o curso de publicidade e propaganda, você foi se afeiçoando, você foi adquirindo mais familiaridade? Como é que você entrou de vez nesse mundo? Eu gostava muito de publicidade e propaganda, mas na época eu não sabia muito a divisão, né? A área de criação, a área de planejamento, a área de marketing. E eu me apaixonei por marketing e pesquisa. Porque eu gosto muito de dados, gosto muito de informação, gosto muito de ler. E aí eu apaixonei por essa área. Naquela época, a faculdade dividia. A partir do 2º ano da faculdade, você fazia igual até o 2º ano. Do 2º para o 3º para o 4º, você se dividia em quem ia fazer marketing e quem ia fazer criação. Hoje acho que nem é mais dividido assim, se não me falha a memória. Mas aí eu fui para marketing, porque eu gostava de planejamento, gostava de pensar, gostava das pesquisas, gostava de buscar dados e de comportamento do consumidor. Me apaixonei por essa área. E aí foi nessa área que eu me desenvolvi, foi nessa área que eu busquei, que eu aprendi muito, gostava de pesquisa. Já trabalhei com pesquisa há muitos anos, gosto muito de dados e comportamento do consumidor, então eu fui me apaixonando pela área. E quando é que foi que você começou a se incomodar com a desigualdade de gênero, com falta de, né, com tudo que perpassa a desigualdade de gênero em ambiente corporativo? É salário, é tratamento diário, é tudo. Quando você tomou consciência disso? Tiveram algumas ocasiões assim que foram mais emblemáticas. É óbvio que no dia a dia tinha de tudo, desde eu ligar para um par meu. E como eu sou mulher, a voz de mulher, a secretária desse outro executivo pedia para eu colocar o chefe na linha. Porque na cabeça não podia imaginar que uma mulher pudesse ser chefe. E aí, assim, durante todas as oportunidades, as ocasiões, eu tinha que o tempo inteiro lutar contra essa coisa de que eu era a única ou era uma das únicas dentro desses ambientes. Mas aí tiveram algumas coisas muito duras, muito pesadas que aconteceram que eu falei, puxa vida, né? O que eu posso fazer? Eu tinha sempre na minha cabeça que eu vinha de uma situação de pobreza, que eu tinha estudado em escola pública, inglês para mim era sempre uma dificuldade, depois eu fui fazer um esforço enorme para estudar inglês, e também na época a faculdade, a Embi Morumbi, não era muito reconhecida. E aí eu fui tentando trabalhar essas, vamos dizer assim, dificuldades, né? Eu fiz uma pós-graduação super bacana em marketing na época, fiz na SPM, aí o inglês era muito difícil, eu fiz curso de inglês várias vezes, depois eu pedi uma licença não remunerada para estudar fora, estudei 3 meses fora e já adulta, com um monte de dificuldade, já casada, com um monte de coisas. E depois essa questão da escola pública, obviamente, não tinha como mudar. E aí eu achava que, tirando essas coisas da frente, a minha carreira ia deslanchar. Então, assim, eu pensava sempre 3 coisas que eram muito importantes e que eu achava que dificultavam ou criavam desafios maiores para eu trabalhar. Eu estudava em escola pública, a minha faculdade, na época, em Embi Morumbi, não era super reconhecida, aí eu busquei uma pós-graduação, né, na SPM para poder dar essa musculatura, e depois a questão do inglês, eu pedi uma licença não remunerada e fui estudar inglês fora durante uns 3 meses. Mas mesmo assim, mesmo tendo ticado essas questões, esses desafios, eu ainda percebia, mas eu não tinha muita clareza do que era, porque eu não tinha repertório na época, né? Eu não sabia o que era machismo, não sabia nada disso, mas eu sentia na pele essas dificuldades. E aí tinham dificuldades que eram, tipo, coisas muito práticas, né? Do dia a dia, dos colegas não me chamarem, por exemplo, para almoçar, né? Isso era uma coisa muito comum, infelizmente, às vezes eu ficava muito sentida. Até coisas muito duras, como, por exemplo, um dia eu fui concorrer a uma vaga, uma promoção, e eu era claramente a mais qualificada e tinham outros 2 concorrentes. Era uma vaga interna. E aí eu fui fazer a entrevista final com o diretor, junto com uma pessoa de RH,
E esse diretor olhou para minha ficha e falou: nossa, sua ficha, seu currículo é perfeito, sua ficha é perfeita. Eu já tinha pós-graduação, inglês, já tinha resolvido tudo isso. Aí ele virou para mim com a maior tranquilidade do mundo e falou: pena que você é mulher. E eu, assim, como a gente está aqui, eu sentada assim, eu falei: gente, como é que eu respondo isso? E que ano que era isso? Você se lembra? Ah, sei lá, acho que 1998, por aí. Acho que mais ou menos nessa época. E eu não sabia nem o que responder para ele. Até a pessoa de RH também ficou assim. Aí eu falei: mas o que que você precisa que uma mulher não pode fazer? E ele respondeu. Ele falou: eu quero alguém que bata na mesa, que fale alto, que fale grosso, nesse tom, e eu quero que essa pessoa faça os funcionários fazerem o que eles têm que fazer. Ouvindo isso hoje, a gente deve pensar: gente, isso é surreal. Como é que uma pessoa conseguiu fazer isso, né? Falar isso. Mas naquela época isso era normal. Naturalizado, Né? Era naturalizado. falado abertamente. Sim, o estilo de liderança que era valorizado era esse estilo agressivo, essa energia masculina que o pessoal fala, assim. E aí eu falei para ele: escuta, mas eu posso... Eu ainda tentei argumentar. Eu falei: eu posso... cumprir os mesmos objetivos sem bater na mesa, sem gritar e sendo quem eu sou. E aí, bom, terminamos a conversa, ele ia escolher e não me escolheu, obviamente. Ele escolheu um cara para essa função. E aí, esse momento e alguns outros momentos, eu falei: puxa vida, o fato de eu ser mulher me cria barreiras, me cria desafios aqui. E aí a gota d'água gigantesca foi quando num ano, eu era executiva e a gente cumpria os objetivos do ano. No ano seguinte, a gente ganhava um bônus. E a gente esperava muito esse bônus, obviamente. Era um valor bacana, né? Tudo. E aí, naquele ano, você tinha os objetivos, eram coisas muito práticas, matemáticas. E eu cumpri 130% do meu objetivo. Ou seja, eu tinha 100 para cumprir, eu cumpri 130 e recebi uma quantidade de dinheiro. Vamos chutar, eu não lembro quanto foi na época, R$ 50.000. E estava super feliz. Na semana seguinte, conversando com outro colega meu da mesma área, ele cumpriu 100% do objetivo dele e ele ganhou R$ 80.000. E aí, aquilo me desmontou de um jeito, assim, me deixou totalmente descoordenada. Porque eu falei assim: não é possível. Eu cumpri todos os objetivos, eu fiz tudo, eu fiz melhor do que outras pessoas e a outra... Por que eu estou ganhando menos? O que justifica? E você foi tirar satisfação? Foi, em todos os níveis. E ninguém sabia me dar uma resposta. As respostas eram sempre muito evasivas, não tinha resposta. E aí foi caindo a ficha, né, fui aprendendo, porque eu não tinha repertório. Eu falei assim: então a única justificativa é por eu ser mulher e por não ter as relações masculinas. Né? Os homens vivem em grupinhos, a tal broderagem masculina. Eu falei: gente, não é possível isso. E aí aquilo foi me minando, né? Fora todas as outras pequenas agressões diárias. E aí, em 2007, eu pedi demissão. Eu falei: eu queria alguma coisa que tivesse mais a ver com o meu propósito, eu queria fazer alguma coisa que mudasse um pouco a minha jornada. E eu amava a empresa, amava o que eu fazia, mas eu falei: não me pertence mais isso daqui. Teve alguém a quem você recorreu nesse período que foi mais difícil, antes de você pedir demissão, quando você estava vivenciando essas microagressões, quando você percebeu que tinha disparidade de salários e de bônus, enfim, tinha alguém com quem você conversava? Tinha uma mulher que participava do Comex dessa empresa, era uma mulher super mega poderosa, e aí eu trocava muita ideia com ela, né? E aí eu pedia conselhos, porque dentro da vice-presidência onde eu trabalhava, tinham 59 executivos. Ou melhor, tinham 60 executivos. Na época, eram 59 homens. E eu. Então, eu não tinha com quem trocar. Quando eu falava sobre isso com os homens, para eles, isso era bobagem da minha cabeça. E aí, quando eu troquei com essa mulher, eu troquei muito. Não vou mencionar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que mencione. Ela foi muito importante para mim, porque ela me ajudou muito. Ela me deu clareza e ela me deu, assim, a questão de eu pensar que não necessariamente eu precisava ficar ali ou eu precisava aceitar essas agressões, né? Porque isso não deixava de ser uma agressão. Na época, eu não achava que era. Mas, no fim das contas, era uma agressão, né? E aí eu resolvi ir organizando a minha cabeça, porque eu estava nessa empresa há 18 anos, eu fui organizando a minha cabeça para sair.
né? No último ano, eu fui pensando o que eu ia fazer, como é que eu ia me sustentar, o que eu ia pensar como o próximo passo de carreira, porque eu não tomei a decisão. As pessoas acham que eu tomei a decisão em dezembro e pedi demissão e fui sair. Não, eu fui maturando aquilo, né? Meses, pensando. Qual que era o seu plano depois de pedir demissão? Você tinha essa clareza? Não tinha total clareza. O que eu queria muito era sair para poder ter tempo para pensar. Porque quando você está num ambiente corporativo, às vezes você não tem tempo para pensar. Você não consegue ter assim, momentos para você digerir, para você trocar ideia, para você olhar para outras perspectivas. Então, lá dentro eu não tinha isso. O que eu queria? Sair para poder enxergar o mundo fora, perceber o mundo através de outros olhares que não os meus, dentro de um setor, dentro de um segmento e vivendo intensamente aquele setor e aquele segmento. Então, a minha primeira ideia era sair sem definição clara de se eu ia empreender ou se eu ia para o ambiente corporativo de novo. O que eu queria era um tempo para respirar. Eu também considerei voltar para o ambiente corporativo, mas eu queria respirar um pouco. E aí foi muito curioso, quando eu saí, nos primeiros 2 meses foi horrível, porque eu comecei a viver um luto e comecei a me questionar. E eu falo isso para as mulheres que me procuram hoje, inúmeras executivas me procuram, eu falo, olha, viva seu luto, porque o tempo do luto de sair de uma empresa há muito tempo, ou ser saída, não importa. No meu caso, eu saí, mas o que eu mais vejo hoje são mulheres sendo desligadas. E aí, assim, viva o seu luto, né? Esse momento de você falar, ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? E aí, um mês depois, teve uma amiga, que era do RH dessa empresa, uma executiva também, e eu liguei para ela, a gente era muito próxima. Infelizmente, ela faleceu de Covid, ela era mais nova que eu. E eu falei para ela, eu estou ajudando as pessoas lá da empresa, os meus ex-funcionários, porque eles estão com dúvida em relação ao trabalho. E ela me deu uma bronca tão enorme, ela foi tão brava comigo, no primeiro momento eu fiquei meio chocada. Ela falou assim, se eu souber que você se você ligou mais uma vez ou alguém te ligou da tua área para tirar dúvida, eu vou denunciar para o RH. E aí ela tinha muita razão, porque eu estava tão com medo que eu queria continuar com esse laço com as pessoas de lá. Então, as pessoas me ligavam, tô com problema em tal coisa, deu tal problema, não sei o quê. Só que eu já tinha saído de lá fazia 1 mês e meio, 2 meses. E ela falou, você vai largar, você não vai responder, você não tem responsabilidade, você precisa cortar esse cordão umbilical. E foi o melhor conselho que ela me deu. Aí eu dei uma baixada, assim, naquela coisa, ai, meu Deus, eu realmente saí. A minha filha, eu já tinha minha filha mais velha, fiquei meio dedicada ali a ela e fiquei aprendendo sobre novas coisas. Criei rede social minha, criei Orkut, criei LinkedIn na época. Comecinho do LinkedIn. Comecinho do LinkedIn, acho que eu sou uma das primeiras que tem lá a conta no LinkedIn. Então, assim, foi um momento de muita descoberta. Eu não sabia direito que caminho eu ia seguir. Em alguns momentos eu tinha... assim, aquela coisa, ai, que medo, né? Porque eu pagava as contas de casa, dividia com meu marido, ajudava a minha família, como ajuda até hoje. Então, era muito difícil eu pensar eu sem ter fonte de renda. Fiz uma reserva, obviamente, né? Porque quando eu saí, eu pedi demissão e eu fiz um acordo. A empresa me pagou 1 ano de salário para frente. Então, foi muito legal. Eu fiz uma reserva financeira bacana, mas a reserva financeira... não resiste muito tempo, né? Não. Mas aí, quando é que veio o primeiro empreendimento? Veio no final de 2008 para 2009. Eu me juntei com 2 amigos. E a gente começou a falar, vamos começar um negócio. Eles também tinham saído, vamos começar um negócio, vamos começar um negócio. Só que a gente era muito iludido, né? A gente achava que a nossa experiência no ambiente corporativo, nossa, abriria portas, tudo mais. Não abriu nada, né? Só em alguns momentos a gente tomou decisões muito ruins, porque nós tínhamos aquela mentalidade de setor grande, de setor privado. Nós criamos juntos uma plataforma de elogios, uma plataforma que era o oposto do Reclame Aqui, se chama Elogia Aqui, ainda existe, a gente vendeu em 2011 para um outro grupo, e era uma plataforma de resenhas positivas. Só que ela veio muito antes do e-commerce, muito antes das redes sociais,
E aí ela não teve o impacto. Nós penamos muito no começo. A gente fez bons investimentos para poder melhorar a tecnologia. A gente não entendia de tecnologia. A gente se desentendeu como sócio. Não foi legal. E foi ali a primeira coisa, o primeiro choque e meu maior doutorado da vida em negócios. É isso que eu ia te perguntar, porque quem empreende, é difícil alguém que não tenha um fracasso na primeira tentativa, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Qual foi o principal aprendizado com essa primeira tentativa? Tem que ter modelo de negócio, é muito importante. A gente ficou muito concentrado em divulgar, em ter escritório. Eu brinco que baixou a síndrome do decorador na gente, né? Que é muito comum nos empreendedores. Eu quero ter um escritório bacana, uma mesa legal, quero ter puff colorido, e isso não era importante. Importante era a gente ter um negócio que tivesse modelo, que tivesse gente pagando. Então, pense nisso, gaste energia em pensar no modelo de negócios. Vocês caíram nessa febre que era muito das empresas de tecnologia, né? Escritórios bonitinhos. Tudo bacana, queria ter escritório igual ao do Google, era essa a bobagem. E aí a gente não se concentrou no mais importante, que era ter um negócio que fizesse a diferença na vida das pessoas, mas que tivesse dinheiro. Tinha que entrar dinheiro, tinha que ter um modelo de negócio. E aí a gente ficou batendo cabeça, e aí nossa amizade foi pro buraco, né? Porque negócio é uma das coisas mais difíceis para você conviver. A gente não tinha alinhado valores de vida, contratos, coisas. A gente fez tudo de forma muito amadora, né? E isso é muito importante falar. Sociedade não é um casamento. Ela é uma... As pessoas falam, parece um casamento. Eu falo, gente, é pior que casamento. Porque você tem uma super convivência com dinheiro envolvido e sem alinhamento de valores de vida. E isso foi muito duro para a gente. Acabou com a amizade, a gente acabou vendendo o negócio, as coisas não deram certo. E fora isso, a gente estava com um negócio que isso parece muito positivo, mas não é. À frente do tempo. Então, a gente tinha um negócio de resenhas positivas sem rede social e sem e-commerce. Então, não funcionava direito. E aí, a gente tentou, bateu cabeça até não dar certo, e aí a gente vendeu a operação para uma outra empresa. Então, desse primeiro negócio, eu tiro essas lições. Fazer sociedade de uma forma estruturada, colocar tudo em contrato, pensar no modelo de negócio, esquecer essa coisa da decoração e trabalhar muito no que a gente chama hoje de MVP. O ambiente empreendedor naquela época era muito incipiente. Você não tinha ninguém falando de startup, você tinha gente falando... Você tinha o Sebrae, basicamente, na época, e poucas outras coisas. Então, a gente teve que aprender tudo muito na marra. E aí, mesmo tendo aprendido essas 3 lições, a segunda tentativa também não deu certo. O que deu errado daquela vez? O negócio não era bacana. A gente tinha um coworking e aí foi paralelo. Nós tivemos os 2 negócios paralelos. O Elogia Aqui e o espaço de coworking. Um dos 10 primeiros coworkings do Brasil. Chamava My Job Space. Era com os mesmos sócios. Nós tivemos os negócios de forma paralela. E aí, o negócio de coworking é um negócio que não fazia muito sentido para a gente na época. Porque é um negócio de altíssima dedicação logística, ou seja, é um negócio como se você trabalhasse o que eu chamo de porta aberta. Então, é de segunda a sábado, você trabalha até 10 da noite, porque, na verdade, você tem que ter o espaço ali disponível para as pessoas. Era um negócio muito novo. As pessoas ficavam perguntando, mas o que eu faço aqui? Eu sento na mesa e pago? E a gente teve que fazer um trabalho. Nós nos juntamos, na época, aos outros espaços de coworking. Eu criei, inclusive, o grupo que existe até hoje. Eu não estou mais lá. O grupo dos donos de espaços de coworking, porque a gente tinha um trabalho de educação com as pessoas. E aí você tem que ter dinheiro para fazer educação. E aí a gente tinha um negócio começando, as contas batendo na porta, porque o coworking, diferente dos outros modelos, você tem um custo mensal altíssimo, que é o custo do aluguel, da estrutura de pessoal e de resolver questões. Eu brinco, gente, quem tem coworking não fique bravo comigo, que eu falo que ter coworking é ser síndico. Porque era isso, eu resolvia briga de internet, briga de cliente que não gostava da voz do outro, resolvia se o café estava mais fraco, estava mais forte. Eu já separei briga física de cliente dentro do nosso coworking. Briga física. O cliente voou em cima do outro porque não gostou de alguma coisa que falou. Então, assim, era um negócio que exigia muito emocionalmente, operacionalmente. Eu achei que não valia a pena, né? E acabei depois desfazendo do coworking. E aí a gente
Foi o segundo negócio que não deu certo. E aí você teve a ideia de criar a Rede Mulher Empreendedora. Sim. Como foi esse processo de ter esse estalo? Como é que se deu? Levou muito tempo? Levou muito tempo. Na verdade, assim, enquanto eu tinha o Coworking e o Elogia aqui, eu me inscrevi para participar de um programa, eu, pessoa física, de um programa na época da GV aqui em São Paulo, que era um programa para mulheres que tinham pequenos negócios e era gratuito, era um programa social, onde você fazia um curso da GV de 3 meses, sexta e sábado, o dia inteiro, para aprender a fazer a gestão do seu negócio. Olha que coisa linda. Eu me inscrevi e esqueci disso. Passou uns meses, eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada. E eu fiquei super feliz, tudo mais. Foi um dos motivos, inclusive, de confusão com os meus sócios. Ah, mas foi só você aprovada? Sim, foi só eu, fui eu que me inscrevi. E aí, no primeiro dia de aula, era muito bacana, imagina, eu nunca tinha entrado na GV. Então, eu estava super feliz. E aí, o coordenador do curso, os 2 coordenadores, que são meus amigos até hoje, falaram, olha, sintam-se felizes que vocês são as 35 privilegiadas que foram selecionadas para essa turma. E eu fiquei assim, nossa, que legal. Aí, eles falaram, nós tivemos mais de 1.500 inscrições. E aí, baixou uma coisa em mim. Eu falei, gente, tem um monte de mulher como eu passando a mesma dificuldade de fazer a gestão do negócio, batendo cabeça, porque eu conheci algumas durante o processo seletivo. E eu falei, e a gente está aprendendo tanta coisa aqui, porque imagina, sexta e sábado o dia inteiro. E aí, na segunda semana, nós já éramos amigas de infância, as 35, e aí eu fui conversar com os coordenadores, o professor Thales e a professora Maria José. E eu falei assim, olha, eu resolvi criar um blog, que eu chamei de Rede Mulher Empreendedora, não sei porquê, eu escrevi Rede Mulher Empreendedora. Saiu assim da sua cabeça? Saiu da cabeça, Rede Mulher Empreendedora. Eu procurei no Google, na época, tinha um negócio que chamava Google Trends. E escrevi empreendedorismo feminino, mulheres e negócios, dava traço, não tinha busca. Eu falei, gente, não tem busca. Aí eu procurei em inglês, tinha alguma coisa ou outra, mas aqui no Brasil não tinha nada. Aí eu falei, Rede Mulher Empreendedora. Aí tinha um blog, que era um blog laranjinha, que eu acho que chamava Blogger. E aí eu pedi para os professores, eu falei, eu vou escrever sobre o que eu aprendo aqui. Olha a jornalista baixando aí. É, olha só. Resgatando. Resgatando o sonho de jornalista. Não tinha pensado nisso, pensei agora. E aí eu chamei esse blog de Rede Mulher Empreendedora e eu comecei a escrever sobre o que eu aprendia nas aulas. E aí eu falei para eles, vocês podem mandar esse blog por e-mail, o link do blog, para as 1.500 que não passaram? E eles falaram, podemos. E eles mandaram. E eu fui escrevendo. Você acabou democratizando o curso. O curso deles. E eles não se opuseram. Não, eles falaram, não, Ana, a gente manda. Não posso dar os e-mails para você mandar, mas a gente manda. E aí eu mandei para eles o link do blog. E eu escrevia nesse blog à noite de final de semana. E eu escrevia uma vez por semana só. Você sabe que eu nunca procurei se esse blog ainda está lá? Um dia eu vou procurar. Fiquei curiosa também, vou procurar. Nem sei se existe mais. E aí eu comecei a escrever, só que a minha linguagem era uma linguagem muito do dia a dia de quem empreende. Então eu escrevia de um jeito muito simples. E aí eu fui escrevendo, fui fazendo o curso, fui respondendo os RSS que elas mandavam, as mensagens lá no blog. E aí passou, terminei o curso, me formei. Uns 2, 3 meses depois, quando eu fui contar lá, os assinantes do blog, tinha 100 mil assinantes. Eu falei, gente, isso é alguma coisa. 100 mil. E aí, no ano, acho que foi 2010 isso, acho que em 2011, se não me falha a memória, no final de 2010, surgiu o Facebook. Aí eu criei uma página, Rede Mulher Empreendedora. Aí virou uma loucura, porque elas podiam interagir. E aí elas começaram a conversar na página. Eu falei, mulheres, eu não tenho como responder vocês, eu sou uma pessoa para responder. Eu falei, vocês me ajudem aí a responder. E tinha mulher de norte a sul do Brasil, já estava com 200 mil, 300 mil e o número ia crescendo. E eram principalmente perguntas sobre negócio, sobre como empreender. Sobre como empreender. Às vezes tinham perguntas assim, eu lembro de um post até hoje, devia ter tirado o print desse, porque eu nem sei se eu consigo recuperar. Uma mulher falava assim, eu quero começar a empreender, meu marido está em dificuldades, e eu pensei em vender calcinha.
revender calcinha. E aí entraram umas 1.500 mulheres no comentário dela e falaram, olha, você pode, além de vender calcinha, você pode comprar tal coisa em tal lugar. Você pode comprar roupa. Você pode comprar, sei lá, sapato não sei aonde e ajudar a vender as calcinhas. Aí começou uma loucura. Esse post foi uma das coisas mais simbólicas, porque eu falei, gente, olha que irmandade feminina. Uma mulher estava tentando, ela falava que tinha 2 filhos, tudo mais, e era muito bacana o quanto as outras iam lá e ajudavam. E aí eu falei, gente, aqui tem alguma coisa. E eu comecei a fomentar. Nesse meio tempo, eu e meus sócios tinham já nos desentendido. Eu estava no processo de venda do Elogia aqui. Eu ainda tinha o espaço de coworking, mas muito menor. Eu tinha diminuído o espaço. E eu estava investindo sozinha na Rede Mulher Empreendedora. Então, eu estava fazendo divulgação, ajudando e tentando transformar num negócio, sabe? Ou seja, você viralizou ali nos primórdios das redes sociais. Sim, isso aí. Virou blogueira. Virei blogueira. Olha a jornalista aí. Olha isso, Isa. Não é? E aí você resolveu transformar isso num negócio. Sim. Como é que foi a transição de plataforma de conteúdo, digamos assim, para um negócio? Foi quando as empresas começaram a me procurar. Eu nem entendia que aquilo era um negócio. Tinha gente que virava para mim e falava assim, tinham mulheres que me procuravam e falavam, cobra R$10 de cada uma. E transforma isso num negócio, faz com que elas paguem uma assinatura. E aquilo não me soava bem. Eu falava, mas eu não quero que o dinheiro seja uma barreira para essas mulheres terem acesso a essa troca. Eu quero que seja uma coisa democrática. Quero que seja livre, quero que elas tenham oportunidade ali, não quero cobrar delas. Aí 2 empresas me procuraram na época e eu nem entendia direito o que eu ia fazer com elas. Uma delas falou assim, eu estou vendo que você está fazendo esse negócio, chama Rede Mulher Empreendedora aí, posso te ajudar? Eu até posso falar, era o Sebrae na época. O Sebrae falou, eu quero te ajudar, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de um auditório para reunir, porque a gente está fazendo uns cafés, o Café com Empreendedoras. Aí eles falaram assim, não, a gente te dá auditório, dá alimentação, te ajuda na técnica, e aí você dá um espaço lá para a gente falar com as mulheres. O Sebrae, na época, eles não tinham nenhuma ação para mulheres. Eles só foram ter ação para mulher, acho que há uns 4 anos atrás. Porque eles olhavam para mim e eles falavam assim, o que essa mulher está fazendo aí? Não sei direito, né? E aí eu falei, bom, parece ter alguma coisa aqui. E depois uma empresa do setor privado nos procurou para eu criar um programa de mulheres empreendedoras para essa empresa. E aí eles me pediram uma proposta. E aí eu fiquei com uma cara assim, o que eu faço? O que eu respondo? O que eu respondo? E aí eu falei, proposta? Sim, faz uma proposta de consultoria do seu trabalho, do que você está fazendo com as mulheres, porque nós queremos, era um banco. Nós queremos criar um programa para mulheres empreendedoras, mas nós queremos entender e vimos que você entende muito dessas mulheres. Aí eu falei, legal. Aí fiz uma proposta para eles, procurei um monte de amigos, sempre assim, amigos, mentoras. Falei, gente, eu não sei nem como precificar. Aí lembrei do curso, né, da GV, procurei meu professor para ajudar. Aí precifiquei, mandei. E aí passou, sei lá, uma semana, a pessoa que era minha interlocutora lá me respondeu, tá aprovada. Vou mandar o nosso departamento administrativo aqui falar com o seu jurídico. Com o seu jurídico e o seu financeiro. Aí eu apavorei. Eu pensei assim, puxa, se ela aceitou rapidamente a proposta, é sinal que eu precifiquei mal. Fiquei com medo de ter precificado mal. Eu comento com ela até hoje, porque ela é minha amiga até hoje. E no fim você precificou mal? No começo, sim. Eu precifiquei mais. Depois eu corrigi a precificação, que é um grande drama pra gente. Principalmente precificar serviço, que são horas das pessoas, né? Principalmente nesse âmbito da comunicação, eu vejo muita dificuldade. Muita dificuldade, porque a gente não pode precificar ali o momento. Você tem que precificar todo o seu conhecimento. Precificar conhecimento é muito difícil. Né? Então, ali naquele momento eu tive uma super dificuldade. Mas aí precifiquei, fechamos, aí ela mandou o pessoal dela falar com o meu jurídico, o meu financeiro, e eu não tinha. A minha estratégia na época, eu criei um e-mail genérico jurídico e um e-mail genérico financeiro, e todos caíam para mim. É o jeito. Aí depois eu contei anos depois eu contei para essa nossa cliente, ela é uma querida, ela ri até hoje disso, porque eu falei, eu não tinha outra solução, eu não tinha financeiro nem jurídico, e aí o jurídico do banco mandou
para mim, um contrato, sei lá, de 50 páginas. E aí você teve que ir atrás de alguém. Aí eu procurei ajuda. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tinha IA na época ainda que pudesse ajudar. Falei, alguém me ajuda, me ajudaram, tudo isso. E foi o nosso primeiro cliente financeiro. O primeiro não financeiro foi o Sebrae, depois esse banco foi o primeiro financeiro. E a partir daí começaram a surgir vários pedidos de empresas do tipo, olha, vocês entendem de mulher empreendedora. Porque ninguém falava sobre isso. O que a rede fez, esse nosso processo, foi colocar o empreendedorismo feminino no mapa, porque as pessoas achavam que era igual empreender para homens e mulheres. Então, nós colocamos o empreendedorismo feminino no mapa, sem cobrar das mulheres, fazendo com que elas tivessem acesso a conteúdo de qualidade, a educação, a mentoria, acesso à conexão entre elas, que é isso que a gente faz até hoje sem custo. E, com isso, a gente conseguiu, do outro lado, trazer as empresas que têm interesse nesse público, mas o interesse tem que ser genuíno. Nós já recusamos empresa que tem um interesse puramente comercial. Oportunista. Eu quero vender para suas mulheres. A gente fala, a gente não quer. O que você tem, além de querer vender, é genuíno. Está tudo certo. Mas o que você quer oferecer para elas para ajudar essas mulheres? Nós trabalhamos aqui com educação, com mentoria, com acesso a recurso financeiro. Então, o que você pode fazer? Se você não sabe, a gente desenha para você. Mas não dá para querer usar as mulheres, a gente não faz isso, como ponto de venda, que a rede não é um ponto de venda para poder você conseguir falar com as empreendedoras. Você tem que entregar alguma coisa de valor para elas. E é isso que a gente faz hoje para mais de 30 marcas. A gente entrega para essas marcas empreendedoras, qualificação para elas, conexão para elas. Nós fazemos microdoações para as mulheres em situação de vulnerabilidade e a gente consegue fazer com isso com que as mulheres conquistem independência financeira. Porque a gente quer botar dinheiro na mesa delas e com dinheiro na mesa essas mulheres geram mais impacto social. E voltando só um pouquinho para trás, quando você ainda estava no universo corporativo antes de empreender, o que você aprendeu da cultura corporativa? Porque a gente falou da desigualdade de gênero, da parte ruim, mas teve alguma lição, algum aprendizado que daí se aplicou na sua carreira como empreendedora? Muitas lições. Assim, eu brinco muito que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Sobre governança, sobre processos, porque assim, normalmente o pequeno empreendedor não tem governança nenhuma, não organiza processos, e obviamente assim, você tem que medir isso para o tamanho do seu negócio, mas eu sempre pensei em como organizar melhor, quem faz cada coisa, papéis e responsabilidade, mesmo quando eu tinha 2 funcionários e hoje que eu tenho 55. Então, assim, eu sempre penso nessa parte de governança, de processos, como é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso gerar mais impacto. E outra coisa, dentro da governança, é a parte que a gente chama tecnicamente de compliance, né? Eu sou uma das organizações, não são muitas, que tem área de compliance interna. Isso foi muito de ter adquirido essa experiência dentro do setor privado. Então, olhar para o compliance como sendo uma estratégia de negócio, olhar para os processos e para a governança como sendo uma estratégia de negócios e tentar, não estou falando que eu consigo 100%, tá? Eu não gosto nunca de glamourizar e nem de simplificar o ambiente empreendedor. E tentar, o máximo possível, não criar um ambiente tóxico dentro da minha organização. Não acho que é simples, porque a gente está lidando sempre com pessoas, mas a gente luta todos os dias para dar um ambiente bacana, para não ter um ambiente de pressão, do tipo, ai meu Deus, se você não fizer isso, você vai ser demitido. Porque eu vivi isso minha vida inteira. E eu achava horroroso você viver o tempo inteiro sob pressão. A gente tenta não fazer isso na rede, na rede, no instituto, e a gente tenta fazer com que as pessoas se sintam bem ali. Obviamente não é a Disney, não é um espaço super, todo mundo é lindo. Eu brinco com alguns funcionários quando estão começando a trabalhar lá, que ficam um pouco decepcionados, que tem que fazer planilha de Excel, tem que fazer PowerPoint. Eles falam, eu achei que só ia ficar todos os dias, toda hora lá em contato com as mulheres. Eu falei, não, você também vai fazer isso, mas a gente também tem entregas que são de governança e de processos que precisam ser feitas. E aquele cara que quase te selecionou lá atrás, mas não te selecionou porque você era mulher, falou aquilo, né, de quero alguém que bata
na mesa, que seja enérgico. Muitas mulheres que chegam a lugares de liderança, não sei tanto hoje, mas né, ao longo dos tempos, Sim. assim, acabaram adotando esse estilo de liderança masculino no mau sentido. Você caiu, de certa forma, em algum momento da sua carreira nessa, ou você manteve sempre fiel ao que você acreditava que, né, deveria ser uma liderança mais empática, mais humana? Impossível não cair. Eu caí e fiquei muito tempo mimetizando o modelo de liderança dos meus colegas, porque eu não via outras mulheres. Então, eu aprendi... Era uma coisa muito doida. Eu falava mais alto, falava palavrão, coisa que eu não... E eu vivia dentro da área de vendas e marketing. Então, assim, eu achava que aquilo era o modelo. Falar mais alto, ser mais agressiva, interromper. E uma coisa que era uma coisa visual também. Eu usava só terninho. Quando eu pedi demissão, uma das coisas que eu cheguei em casa, olhei meu guarda-roupa. Eu tinha 18 terninhos, das mais diversas cores, modelos muito parecidos. E assim, eu usava o cabelo alisado, eu tinha os terninhos, usava sapatos mais fechadinhos, quadrados, e tinha um modelo, que era, na verdade, imitando o modelo deles. Porque eu achava na minha cabeça, e era o que era possível, para sobreviver, eu tinha que estar naquele modelo. Senão eu não poderia fazer parte. E eu vi inúmeras situações de outras mulheres em outras áreas, e até mulheres que não eram executivas, mas que eram analistas, tudo mais, sendo faladas ou sendo comentadas por conta da vestimenta. Visualizei, acompanhei, vi inúmeras situações. Então, o que eu fazia? A minha vestimenta não pode chamar atenção, eu tenho que ser igual a eles. Eles se vestem de terno azul, preto, então eu vestia os terninhos. Eu alisava o cabelo, eu estava sempre muito sóbria, eu tinha um tom de voz mais firme para poder me impor diante dos outros homens. Só que você vai fazendo isso, como não é você, isso vai te consumindo. Chega uma hora que fica insustentável. Insustentável. Em que momento que você percebeu isso? Ou alguém te deu um toque ou você mesma falou, putz, não dá mais? Eu mesma percebia que era um esforço. Quase todos os finais de dia, quando eu voltava para casa, às vezes à noite, às vezes eu tinha crise de choro, né? De cansaço de fazer esse papel. Porque, na verdade, você fazia um papel ali. De estar o tempo inteiro. Eu lembro que uma vez eu recebi um feedback horroroso. Na época, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu recebi um feedback de que eu era muito simpática. Era um negócio horroroso. Eu recebi. E aquilo era assim, um feedback ruim. Você precisa parar de ser simpática. Você precisa parar de ser legal. Um bom chefe não é um chefe legal. Um bom chefe é um chefe ríspido. É um chefe com postura de chefe. E o feedback na época do meu chefe direto foi: você precisa melhorar essa sua postura, você precisa deixar de ser legal, você precisa deixar de ficar sempre no meio dos seus funcionários, porque eu estava sempre com os meus colaboradores, com os funcionários. Eu almoçava, às vezes, com eles, porque eu não era chamada para almoçar com os executivos também. Mas, assim, eu gostava muito da convivência. E, assim, para mim, foi um feedback que me desmontou tanto que eu fiquei assim na frente do meu chefe. Ele falou: você é muito legal. Você fala muito, você é muito expansiva, você tem que segurar um pouco a onda, você tem que ser mais dura. Foi esse o feedback. E, na época, eu fiquei me martirizando e tentei mudar para não ser mais legal, para ser mais dura e para não ser muito falante, porque ele falou que eu era muito falante. Daí, hoje você concilia um pouco o ser legal com um pouco de... Não sei nem a palavra, assim. Você dosa de alguma forma ou você voltou a ser quem você era antes dele te dar esse feedback? Eu sou quem eu sou de verdade, entendeu? Eu não consigo ser... Eu não sei ser agressiva. Eu tenho muita dificuldade de ser agressiva. Assim, eu acho muito horrível você ser desrespeitoso com a outra pessoa ou você fazer o que muita gente chama nas redes sociais, que é sincericídio, né? Eu acho isso horrível, as pessoas serem grosseiras com as outras pessoas e colocar isso de um embaixo de um manto de, eu sou sincera. Não, se você é sincera agredindo uma outra pessoa, desculpa, a sua sinceridade está servindo para quem, né?
Tanto é que hoje as soft skills, as empresas, corporações têm isso em alta conta, Sim, né? sim. Vem mudando, né? Não só para o Sim. lado das mulheres, inclusive dos homens, Dos né? Assim, homens. uma liderança mais vulnerável, mais empática. Mas estar junto. O que eu era criticada era quem eu era na essência. Então, hoje, com os meus negócios, eu sou quem eu sou na essência. Né? Eu não sou perfeita, de jeito, longe. Tenho minhas vulnerabilidades, minhas coisas, né? Como todo ser humano. Mas a minha essência é não ser uma pessoa combativa, não ser uma pessoa agressiva. Minha essência é conversa. Eu gosto muito da conversa e de entender o outro lado, ter empatia com o outro lado. Não vou falar que eu sou uma pessoa perfeita de jeito nenhum. Mas esse é meu jeito, minha essência. Né? Trabalho todos os dias, faço terapia, né, que eu acho que é importante, todo mundo devia fazer terapia. Faço terapia para lidar com as minhas questões pessoais. E eu acho que é isso. Ninguém deveria, em troca de ser sincero, magoar uma outra pessoa ou falar sobre uma outra pessoa alguma característica que você não gosta só porque você quer falar aquilo. Eu acho horrível. E eu nunca fui assim, não consigo. E voltando a falar um pouco da Rede Mulher Empreendedora, que hoje vocês têm 30 marcas, né, realizando trabalhos, quando o negócio começou a tomar proporção, também é difícil, né? Porque daí você tem que sustentar aquilo, amplificar aquilo. Qual que foi a principal encruzilhada que você enfrentou diante do sucesso que a Rede Mulher Empreendedora teve? Eu acho que assim, a dor do crescimento que a gente fala no mundo dos empreendedores, ela não deixa de ser uma dor. Tem gente que fala, mas que legal, você está crescendo. Mas é muito duro você crescer, porque você precisa colocar compliance, governança, processos, criar departamento pessoal, criar endomarketing, um monte de coisa que você fala, puxa vida, eu não sabia que precisava de tudo isso. E, de fato, você precisa. Né? Isso é muito dolorido porque, às vezes, você não tem a estrutura financeira necessária num primeiro momento, para poder criar toda essa estrutura de governança e, ao mesmo tempo, você precisa dessa estrutura. É como se você estivesse no ovo e na galinha. Né? Eu não sou tão grande que eu tenha dinheiro para manter uma estrutura e nem sou tão pequena para fazer as coisas de uma forma mais livre. Então, quando você chega nesse momento, você fala, meu Deus, e agora? Né? E aí você tem que trazer pessoas boas para o seu lado. E eu acho que esse é o maior desafio do empreendedor. Nessa encruzilhada de continuar crescendo. Eu já tive sócio que não deu certo, esses no início, mas já tive sócios depois também. Eu tive uma sociedade depois, uma sociedade de uma investidora que acabou não dando certo, né, por conta de uma questão dessa investidora. Eu quero trazer sempre pessoas boas para o meu lado, porque eu acho que o negócio só cresce e só consegue ser sustentável se você tem pessoas boas. Hoje, felizmente, posso dizer de boca cheia assim, que eu tenho uma equipe muito bacana, que eu tenho 2 pessoas que são o meu braço direito e um time de liderança lá de 4 ou 5 pessoas que tocam a rede. Então, eu fico até... É engraçado, né? Eu tiro folga ou eu vou para alguma coisa, eu fico com o coração meio assim e elas brincam, deixa a gente aqui que a gente está tocando. Então, isso me permite viajar bastante, porque eu viajo bastante a trabalho. Sou conselheira de outras empresas, né? Sou conselheira do Pacto Global, sou conselheira da Embi Morumbi, do Conselhão da Presidência da República também, e isso faz com que eu tenha que me movimentar bastante. Então, isso só é possível porque a empresa tem pessoas que conseguem lá tocar. Não é uma tarefa fácil, viu, Isa? É muito difícil. Quando a gente vai crescendo, o faturamento vai subindo, as responsabilidades vão aumentando, a necessidade de pessoas mais qualificadas vão aumentando, e o terceiro setor, que é o setor onde mais a gente atua, tanto a rede quanto o instituto, é um setor que sofre muito a questão de mão de obra, a questão de pessoas, porque é um setor que normalmente não paga muito bem, que é um drama que existe no mundo inteiro, da gente conseguir pagar melhor, porque normalmente os doadores, financiadores não querem destinar parte do recurso para a estrutura de pessoal, e a gente tem que atrair as melhores pessoas. Então, é sempre um desafio, né, para a gente crescer. Uhum. Indo já para a reta final do nosso papo, Ana, eu queria ouvir um pouco de você. O que te mantém inspirada a seguir nos negócios, a seguir à frente da Rede Mulher Empreendedora e fazendo parte de todos esses conselhos que você mencionou?
A gente vive num mundo que a gente vive bombardeado também Sim. por muitas mudanças, muito conteúdo. Então, o que que você faz para se manter inspirado? Onde que você busca inspiração? Eu sou muito caseira, né? Eu sou super, assim, família. Então, toda semana, salvo raríssimas exceções, eu vou ver minha família de domingo em Diadema, porque boa parte mora lá. Então, isso para mim é o que me dá energia. A minha família direta, minhas 2 filhas, meu marido, assim, a convivência familiar, eu adoro assistir séries, adoro documentários, inclusive séries criminais. Alguma você está vendo agora atualmente? Eu acabei de assistir agora The Last of Us, que é uma série meio distópica, maravilhosa. Adoro séries criminais também. Eu acabei de assistir, Sob o Sol da Escuridão também, super bacana. E adoro, não sei porquê, Largados e Pelados. Não me pergunte por quê, eu não sei. Porque é muito divertido. Gente, é muito divertido. Eu jamais faria aquilo. Adoro Largados e Pelados, assim. É, muito legal. E eu gosto de coisas muito simples, assim, gosto de viajar para perto. Acho que eu canso tanto de viajar a trabalho que quando eu estou em férias eu quero ficar dentro de casa. Mas não é justo com as minhas filhas. Então, às vezes a gente vai viajar para perto. Gosto dessas coisas de estar perto da natureza. Eu tenho um cachorrinho também, o Simba, que a gente sai todo dia com ele. Então, isso me dá um pouco de energia, né, para poder me movimentar. E eu não deixo de me inspirar e de me comover com as histórias das empreendedoras. Nunca. Tem gente que fala para mim, mas há 15 anos e você ainda fica emocionada? Fico. O que mais te emociona? Quando elas mandam mensagem nas redes sociais falando assim, olha, Ana, fiz o Ela Pode, que é um curso que a gente tem. Participei do Ela Pode, recebi o Capital Semente, que é a doação que a gente faz para elas, e consegui fazer com que o meu negócio desse certo e estou ganhando R$3.000 por mês. Então, assim, eu falo, meu Deus do céu, a gente fica mostrando... É claro que é tudo muito difícil, a gente vive num país desigual, mas quando eu recebo essas mensagens, elas falam, vocês não têm ideia de como vocês mudaram minha vida. Eu participei do Bora Empreender com Comida, eu participei do Elas Prosperam, porque nós temos programas com muitos nomes, né? E aí elas mandam mensagem, algumas mandam vídeo, outras mandam áudio. Tem umas que mandam áudio que parece um podcast, contando toda a história. Olha, eu participei do programa, eu me esforcei, eu fiz o curso, foi muito bacana, mudou minha vida, botei dinheiro em casa, consegui sair de um relacionamento abusivo. É muito comum. A gente recebe dezenas dessas mensagens. É uma emancipação dessas mulheres, né? Independência financeira assim, para a mulher é fundamental. A violência contra as mulheres tem 2 fatores, dependência emocional e a dependência financeira. Quando a gente tira da equação a dependência financeira, ela consegue se movimentar para tirar essa dependência emocional desse companheiro. Então, assim, isso para mim é o que me emociona. Eu fico feliz quando tem gente que fala assim, mas você ganha tanto prêmio. Eu falo, eu fico super feliz com os prêmios. Não estou reclamando. São reconhecimentos importantes, fazem muito bem, né, para a nossa causa, para o nosso trabalho. Mas, para mim, quando eu recebo essas mensagens no inbox, o meu time até cansa, né? Às vezes eu tiro o print e falo, gente, para vocês dormirem com o coração quentinho. Olha mais uma mensagem aqui. É sobre transformar vidas, né? Sim, sim. E a gente faz um trocadilho aqui com o nome do programa. Qual que foi a melhor ideia que você já teve e a pior ideia? Ai, meu Deus! A melhor ideia foi criar a Rede Mulher Empreendedora. Eu imaginei. A melhor ideia, assim, não sei até hoje de onde eu tirei esse nome, e até hoje é muito curioso, a gente volta e meia tem que acionar alguma outra instituição que usa o nosso nome, e a gente fala assim, puxa vida, é um nome tão bacana, porque é rede, né? Rede Mulher, a gente tá junto. Então, para mim, é a melhor ideia. E a pior, nossa, os donos de coworking vão me odiar. A pior foi ter criado um coworking. Foi inferno na Terra. Foi inferno na Terra. Gente, não me odeiem. Eu sei que tem gente que ama coworking, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, assim, para mim foi a pior ideia. Foi muito difícil lidar como síndica, tendo que ficar anotando as coisas. Foi bem difícil. E você deu, ao longo da conversa, alguns conselhos, alguns aprendizados com o empreendedorismo. E aí eu queria que você desse uma dica, não sobre empreendedorismo, mas que tem a ver, de certa forma, também, que é o caminho ou a estratégia para a pessoa não desistir
dos seus sonhos, da sua carreira, enfim, seja empreendedor ou não, né? É muito legal, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais. As minhas redes sociais são super ativas, eu converso eu mesmo com as pessoas, e uma das perguntas que elas fazem é como é que você não faz para não desistir, né? O que você faz para continuar, para ter força para continuar, e o que você fez para ter força para continuar quando você não tinha dinheiro, quando a situação ficou bem difícil. Eu sempre me apeguei nas coisas que estão ali no meu dia a dia, tanto na família, quanto nas pessoas que sempre abriram as portas para mim. Eu tive gente muito boa, Isa, durante todos esses anos. E eu jamais vou deixar de agradecer, obviamente não nominalmente, porque foram muitas pessoas, todas as pessoas que em algum momento me seguraram na mão, me falaram, olha, respira fundo, vai dar certo. Pessoas que me abriram uma porta, que mostraram um caminho que eu não estava vendo. Então, para mim, a coisa que mais você tem que fazer, a pessoa tem que fazer quando ela está nesse momento, nessas encruzilhadas, é não achar que estar vulnerável é uma questão ruim. E não achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de força imenso. Eu pedi ajuda inúmeras vezes para inúmeras pessoas durante a minha jornada. E ajudas muito duras, do tipo, vou fechar amanhã porque eu não tenho como pagar as contas, botar comida em casa. E as pessoas falam, não, vamos arrumar um jeito, vamos pensar, vou te dar, faz consultoria para mim, vamos abrir uma porta de tal negócio. Para mim é sobre isso. Né? Eu tive sempre gente que me segurou na mão, né? Muito mais do que gente que fechou a porta. Eu vou ser eternamente grata a essas pessoas que foram muito, muito bacanas, muito humanas e tiveram muita empatia comigo. Ana, muito obrigada por ter vindo aqui ao Ideia. Foi um prazer conversar com você. Adorei demais esse papo. Acho que um dos mais bacanas que eu já fiz. Ai, que ótimo. Adorei também. Até a próxima. Até a próxima. Continue acompanhando a Ideia em todas as plataformas de e-mail e mensagem, no nosso canal do YouTube ou em todas as plataformas de podcast. Os episódios são gravados no estúdio do Content Club em São Paulo. Até!